Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos preparar algo que é muito especial para mim, que é brioche. Eu adoro brioche praticamente em tudo, seja entradas, torradas de manhã ou até mesmo um lanche feito com uma tosta, e vocês já devem ter visto aqui algumas receitas. Eu já fiz várias receitas com brioche, o que é certo é que até hoje ainda não tinha feito um brioche como deve ser. Mas hoje isso vai deixar de ser segredo e vamos fazer um brioche como deve ser. Bora lá! Então, em primeiro lugar vamos fazer o pré-fermento. Vamos adicionar o fermento, depois ao fermento adicionamos o leite, mexemos muito bem para diluir o fermento no leite e adicionamos a farinha, e vão ser 150 de farinha, 150 de leite e o fermento, mas eu vou deixar as quantidades todas na descrição. Vamos mexer tudo muito bem para fazer uma pasta bem homogénea, tapamos com película aderente. E agora vamos deixar fermentar por 1 hora. E após 1 hora o pré-fermento está pronto. E como vocês podem ver, ele está super ativo e está cheio de bolhas. Agora vamos colocar o pré-fermento dentro da taça onde vamos amassar. Agora é a altura de entrar os ovos. Adicionamos também a farinha. Colocamos então nesta altura o açúcar. E agora vamos começar a envolver numa velocidade média-baixa. Depois, quando os ingredientes já estiverem bem misturados, podemos aumentar para uma velocidade média-alta. E agora o que vamos fazer é adicionar a manteiga amolecida aos poucos. E não se assustem, eu sei que é muita manteiga, mas confiem em mim, porque este brioche é espetacular. Nesta altura adicionamos também o sal. E vamos dividir a manteiga mais ou menos em 6 vezes, assim adicionamos a manteiga aos poucos. E deixamos amassar durante 10 minutos. Após os 10 minutos vamos passar a massa para um recipiente onde vamos deixar fermentar. Bom, e a ideia agora para deixar fermentar, o ideal seria deixar umas 12 horas no frigorífico. Mas eu confesso que nesse dia estava mesmo com muito pouco tempo para deixar fermentar, então eu deixei fermentar cá fora e eu acho que rondou as 2 horas de fermentação, se não me engano. Mas enfim, vocês agora têm que analisar um bocadinho a fermentação da vossa massa e quando ela dobrar o tamanho, então está pronta. Mas uma coisa eu garanto, se quiserem levar este brioche para outro nível, então deixem-no fermentar lentamente no frigorífico por 12 horas. Numa bancada polvilhada com farinha, vamos colocar a massa. Vamos abri-la assim ligeiramente e vamos dividir esta massa em 8. Mas, atenção, nem tudo é bem linear, isto porque vai depender do tamanho da forma que vocês estão a usar. Portanto, tive mais uma vez que adaptar, porque eu percebi logo que esta forma não iria aguentar a massa total. E então, como vocês podem ver, na primeira fase dividi em 8 e agora vou dividir em 16. Isto para ter bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. E bom, eu diria que cada bolinha destas deve ter umas 60, 70 gramas. Mas claro, mais uma vez, vai depender do tamanho da vossa forma e se ela aguenta ou não esta massa total. Se ela aguentar a massa total, então perfeito. Dentro dessa forma vamos colocar então as bolinhas. E como vocês podem ver, no final até aguentou com 9 bolinhas. E agora vamos deixar fermentar por mais 1 hora a 2 horas, ou então até duplicar o tamanho. E aqui está o nosso brioche pronto a ir ao forno. E agora, antes de ir ao forno, vamos passar um pouco de ovo por cima para dar aquele brilho final. E agora vai ao forno a 180 graus, entre 15 a 20 minutos, ou então até ficar bem tostadinho. E aqui está o nosso brioche. E agora vamos desenformar o brioche, que é muito simples. No meu caso eu tenho uma forma antiaderente, que é só tirar para fora, mas para quem não tem este tipo de formas, então façam o clássico, barrar com manteiga e passar um pouco de farinha e só depois colocam as bolinhas a fermentar. E aqui está o nosso brioche super fofinho. Agora nesta altura, como ele está muito quente, ele tem uma tendência em desfazer-se com mais facilidade. Mas depois quando arrefecer vocês vão perceber que é como cortar um pão normal. E aqui está, como vocês podem ver, ele está super fofinho, super úmido no meio. E isto é uma loucura, ninguém consegue parar de comer.
E lembram-se daquele resto de massa que sobrou na fase inicial do vídeo? Então agora vamos fazer aqui um extra. Vamos abrir esta massa mais ou menos num retângulo. Vamos fazer uma mistura de açúcar e canela. Adiciona-se esta mistura de açúcar e canela em cima da massa. E agora enrolamos. Fazemos um roll, que é uma espécie de uma torta, como vocês podem ver. E agora vamos cortar às fatias. E vamos adicionar essas fatias dentro de uma travessa polvilhada com farinha. E agora vamos deixar fermentar por mais 1 a 2 horas, mais uma vez, vai depender da temperatura que está na vossa cozinha. E quando duplicar o tamanho, como vocês podem ver, vamos passar um pouco de ovo, vamos pincelar com um pouco de ovo por cima, como fizemos com o brioche. Podemos polvilhar mais um pouco desta mistura de açúcar e canela por cima. E agora vai ao forno a 180 graus, mais uma vez, entre 15 a 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos, até perceberem que está bem douradinho. E aqui está uns rolos de canela improvisados e super fáceis de fazer. Agora, para quem gosta de sabores assim mais cítricos, e isto é só para quem gosta, é super opcional, vamos espremer sumo de alguns limões. Ao sumo de limão vamos colocar o açúcar, e isto é mais ou menos metade-metade, ou seja, 100 ml de sumo de limão vai ser 100 gramas de açúcar. Açúcar em pó, ok? Para ser mais fácil de diluir. Vamos mexer muito bem o açúcar com o sumo de limão até fazer assim uma calda. E depois vamos colocar essa calda em cima dos rolos de canela. E pronto, aqui está o resultado final. Ficamos aqui com os rolos de canela aromatizados com calda de limão, bem improvisados. E meus amigos, ficou super úmido no meio, ficou mesmo muito bom. Para quem gosta destes sabores de canela e limão, então tem aqui uma excelente combinação. Eu tenho a certeza que todos vão gostar aí por casa. Muito obrigado por assistires a este vídeo, até à próxima e fui. Obrigado.